Boa noite, Ana Maria. Seja bem-vinda. Esperar o pessoal entrar para a gente dar mais início a uma live, né? Oi, Ana Maria. Olá, Alba, boa noite. Avisar o pessoal que nós estamos entrando, né? Ó, o Júlio César Maia. Boa noite, Boa noite, Júlio. Tudo bom? tudo bem? Estamos aí. Então tá bom, né? Começar mais um Tá com estudo, né? frio aí? É, Só organizando aqui para pegar melhor a minha imagem, para não ficar cortando pedaços na minha cabeça, isso. né? É o meu que eu tenho que pôr mais longe para ver se melhora. Ô, Júlio, qual capítulo nós estávamos mesmo? Capítulo É 26, o né? capítulo 26, né? Item. É o 26. Vamos comentar o item 2 de Kardec hoje sobre a primeira passagem lá do Dai de graça o que de graça recebeste, né? Certo. A gente Tá me leu o ouvindo item bem? um e 2. Não leu só um, né? Então vamos ler o 2 hoje, o comentário de Kardec. Na verdade, o item um é só um pedacinho, né? Só o É passagem só o dele, verso né? do Evangelho. É. O 2 é que É. fala gratuitamente haver recebido, né? Mas acho que você chegou a comentar alguma coisa dele, não? Não lembro mais. A leitura de Kardec, o comentário nós não fez não, né? Nós ficamos comentando mais a respeito sobre a doação, né? Sobre as coisas, Ah, tá. né? Ficou para ler hoje. Não, que eu até deixei separado aqui também o áudio, se quiser colocar a leitura, né? Dar uma leitura diferente. Aí eu posso colocar, deixei aqui Você fala separado aqui no meu computador para a gente ouvi-la. o item 2. Eu tanto faz item um, item 2, o que você quiser que a gente coloque. Item 3 e 4 Pode também. ser, põe o um e o 2 de novo, que o um é só ler, né? Nós não vai Aham. comentar o um mais. Né? A não ser que alguém quiser fazer alguma pergunta aí, restituir a saúde dos doentes, né? Ressuscitar os mortos e curar os leprosos, o item do Evangelho lá de Mateus 10:8, É. né? Aí Aí esperando o pessoal eu fiquei entrar. falando muito sobre eu falei muito sobre a questão da cura, da doença, né? E É, não li o item 2 não. Hoje nós vamos ler o item 2 do ponto de vista de Kardec, né? uhum. Mas o ponto de vista de Kardec é colocado no item 4, né? E ele já colocou o ponto de vista dele no item 4. É o 4 lá, ele vai comentar a questão das preces pagas, né? Que é É. o item 3. O 3 nós não lemos ainda não. Falar o 2 não, Às realmente o vezes vai 2 é o dar tempo comentário nós de ler. Kardec. O 2 é o comentário de Kardec, tá certo. O 3, talvez nós vamos ler o 3 hoje, né? É, E o comentário dele aqui também é pequeno, né? sim. Pois é, tá dando a hora. Dá uma boa noite, pessoal, que entrou agora. Tá aqui A Juliana Maia está aí já hoje também. é, a Ana do A Sacolon Kelly, a Alba, quem mais aqui, quer ver? Eu comecei a escrever aqui sem querer. A Alba, a Cleide N, que entrou também, a Kelly, boa noite, Kelly. A Juliana Maia, boa noite, pessoal. Então vamos iniciar, né, Júlio? Fazer a nossa oração. Eu faço inicial, você vamos. faz o final depois. Pode sim, então, que Tá nós bom? já encerra, né? E Então quem quiser vamos. botar um copo de água aí do Evangelho, né? É, eu coloquei meu copo d'água, mas esqueci de trazer para perto da minha mesa. Bom. É, quiser ir lá buscar, dá prazo ainda, falta um É, minuto. é. Vou lá buscar aí, só um minutinho. Tá. Prontinho. Então vamos lá, né?
Vamos iniciar a nossa oração, para iniciar o nosso estudo, mais uma live, né, mais um estudo ao vivo nós estamos fazendo pelo Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, do estudo do Evangelho, para que nós possamos nos encontrar virtualmente neste momento dessa pandemia, né, desse coronavírus. Já que estamos impedidos de encontrar pessoalmente, nós estamos aqui encontrando virtualmente, de coração, para estudar o Evangelho que Jesus nos deixou, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que com as comunicações espirituais trouxeram mais entendimento, mais clareza, mais luz ao Evangelho. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos bons amigos espirituais, por esses estudos que nós estamos fazendo, agradecendo pela toda proteção, pelo todo amparo a todos nós. Pedimos, Senhor, a proteção e o amparo também àqueles irmãos que não puderam estar presentes, que não estão assistindo neste momento, e aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desencarnando devido a este vírus, né? Que todos possam estar sendo recebidos no plano espiritual com muito amor. Senhor, abençoe a todos nós, que o Senhor nos acompanhe hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, né? Aí eu tenho o item aqui no áudio, eu acho interessante, que dá uma leitura um pouco diferente, né? Às vezes a gente enrola um pouquinho na hora de ler, então a leitura já é uma leitura de Todo mundo pessoa mais acompanha aí no trabalhada. livro, né? Oi? Aí o pessoal acompanha no livro aí, né? E faz a leitura do áudio seu, hein? Se tiver baixo aí, dá um cutucãozinho, viu? Manda falando alguma coisa aí. Deixa eu colocar aqui o item 1 e o item 2. Aí depois, se for preciso, já coloco o item 3 também. Capítulo 26. Dar de graça o que de graça receber. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Então, esse é o item 1 e o item 2. Isso. Hoje eu estava aqui em casa, né, refletindo sobre esse tema, né, e dar de graça o que de graça recebeste, né. Eu queria colocar um ponto de vista, né, que aqui ele deixa bem claro que é Jesus, né, dando e recomendando aos apóstolos que fossem curar, né. Mas eu estava pensando hoje aqui comigo, né, que uma coisa que nos foi dada de graça, acho que a gente até chegou a falar semana passada, é a vida, né? Então, assim, se tem alguma coisa que a gente tem que fazer questão de valor, é sobre a nossa própria vida, né? Porque a gente imagina, assim, né, que Deus nos criou com seu amor supremo, com a sua alegria, com a sua vontade de prosperidade, de crescimento, pondo toda a sua confiança e luz para que cada um de nós, né, no progresso, pudéssemos refletir a bondade divina. Então, assim, nós temos, por criação, o dom da bondade, né? Porque já nos é dado pelo Pai a beleza, o amor e o dom de receber a vida, né? Então, se a gente já ganha a vida, vamos dizer assim, que nos foi dado de graça, né? Igual eu até comentei semana passada que graça, do ponto de vista de valor,
é uma coisa não cobrada, né? Uma coisa doada. Mas tem a questão da graça no sentido da alegria, do valor emocional, do valor espiritual, que é essa graça de dar graça, né? De estar contente, de estar feliz. E muitas vezes a gente não passa pela reflexão nossa, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro, de valor, a gente apaga a nossa memória às outras coisas. Mas voltando, né, à questão de valor, a gente tem que viver a vida sempre tendo como ponto mais alto, né, o valor da própria vida. Porque se nós colocamos os bens materiais, as nossas conquistas pessoais, à frente e acima da própria vida, é o que a gente vê muito que está acontecendo, principalmente com essa passagem do coronavírus, é as pessoas, né, aflitas, angustiadas e ansiosas, com medo de perder os bens, né? Com medo de perder emprego, com medo, né, de... Até a questão que está no ar é que essa pandemia, no decorrer, no avanço dela, uma vez que, né, o comércio continuar do jeito que está, as empresas, o trabalho, né, cada vez caindo, há essa insegurança dos governos, das pessoas, de haver até saques, de haver roubos, invasões. Por quê? Porque as pessoas ainda colocam à frente da própria vida o valor sobre os bens, né, sobre as questões do dinheiro, da vida física em si. E aí está em eminência, né, no coração e no pensamento de cada um, a questão da insegurança, né? E aí quando aqui está falando, né, dessa questão de dar de graças, né, que Jesus recomenda aos apóstolos e curar os aflitos, eu acho que esse momento, para nós que praticamos o Evangelho, estudamos o Evangelho e queremos, né, ter em nossas vidas a aplicação do Evangelho, acho que é um grande momento para a gente ter a aplicação do próprio ensinamento do Evangelho. Porque olha para você ver, uma ferramenta que nos foi dada de graça, né, que é conhecer e observar os ensinamentos de Jesus e o seu Evangelho, e a gente hoje tem um campo aberto a levar a todas as pessoas, né, a questão dessa reflexão sobre a segurança, né, das questões morais, das questões, né, espirituais, porque quando a gente coloca as questões espirituais e morais acima das questões físicas, a gente vê o nosso potencial em dar a esperança, em dar autoconfiança às pessoas, né? A gente dar às pessoas segurança, né, em si mesmas, né, para que elas não sejam as pessoas inseguras, né? Então, quer dizer, é uma grande oportunidade do Evangelho de Jesus, que é aquilo que nos foi dado, está aí de pronto, é verdadeiro, é atual, né? E é um momento oportuno, porque as pessoas, apesar de parecer que não estão preocupadas, que não estão aflitas, a gente até vê muitas pessoas, né, que não acreditam, né, na questão do corona, do vírus ter uma gravidade. Então, o que acontece? Esse próprio conceito da pessoa, né, a gente vê que isso é uma autodefesa até do ego. Porque a pessoa, frente a uma condição de risco, de segurança e de valor, ela não se observa a si mesmo, né? E a gente até vê muitas pessoas julgando as outras neste momento por causa dessa questão né, de valor, essa questão da graça. E voltando aqui, né, a esse comentário de Kardec, né, que ele fala da graça que Jesus disse aos seus discípulos, é muito importante, né, que ele fala, nós até chegamos a comentar a questão de expulsar os demônios, né, curar as doenças e dar o alívio àqueles que sofrem, né? Então, o alívio aqui é uma questão assim que aqui não fala na questão da dor, fala da questão do alívio. O alívio pressupõe que a gente está levando alívio a alguém que sente dor. Mas até a gente já comentou que tem dor que não dói. Que é igual a questão da depressão mesmo, né? Que a depressão existe, a depressão ela gera uma dor
né, de negação, de existência, né, da existência de Deus, a pessoa se nega a si mesma, mas não é aquela dor física, é aquela dor que a gente toma um analgésico, essa dor passa, né? Então, o que acontece? Esse alívio que ele está falando, porque hoje nós já entendemos que há vários tipos de sofrimento. E por essa questão dessa variedade de sofrimento, a gente tem que trazer à luz desse entendimento nosso que esse alívio, que é sobre todas as questões, né? O alívio psicológico, o alívio moral, até o alívio físico da dor mesmo, né? Tomar analgésico, às vezes a pessoa está com dor, né? Igual no caso de uma pessoa que às vezes, né, está com depressão, ela tem que tomar o quê? Um antidepressivo, que é o quê? Que é ele que faz o tratamento daquele sentimento ruim, que é uma forma de dor, né? Então, quer dizer, estar levando alívio, né? Então, quer dizer, o alívio físico, mas tem que ter também o alívio moral, o alívio psicológico, o alívio espiritual, né? Hoje a gente entende, né, que se só tratar só da carne e não tratar, né, das questões psicológicas e morais, né, o remédio físico ele é um paliativo para a dor, mas não para o tratamento, né? Então, para nós avançar mais nessa questão, né, da doação, é o que nós já temos trabalhado muito lá na nossa casa, né? É a gente ir além, né? Igual Jesus ensinou. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, né? Caminhe mais 1000 ou 2000. Se alguém lhe pedir a brusa, dele também a capa, né? Então, assim, Jesus reforça em todas as suas passagens, em todas as suas vivências, que nós sempre temos que ir além daquilo que às vezes até a gente é solicitado. Por quê? Porque nós temos uma visão mais ampla, nós temos uma visão de evangelho mais ampliada, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista espiritual. Então é necessário, né, na compreensão, né, da gente trabalhar essa questão, né, de dar, né, e a gente sair um pouco dessa visão de dar objetos, sair do assistencialismo e a gente realmente dar de si aquilo que realmente nós possuímos, porque dar às pessoas o que nos está sobrando e dar a alguém aquilo que a gente viu os outros falar, e é aquela questão, quando é que nós vamos realmente dar algo de nós mesmos? Porque de repente, igual que a gente lê o Evangelho e usa as palavras do Cristo para falar de cura, de bondade. Mas quando é que nós realmente vamos ser bons? Quando é que realmente nós vamos assistir na cura, né? O que nós realmente estamos dando de nós? Porque o importante, né, que Jesus nos ensinou, que Jesus só dava às pessoas o apoio. Ele segurava a mão, ele caminhava com a pessoa, ele ia até a pessoa, né? Ele recomendava as pessoas, né? Então, quer dizer, quando a cura acontecia, e era de graça, o que Jesus falava? A tua fé te curou, né? Então, quer dizer, o elemento principal da cura não somos nós que damos, mas nós somos o elemento catalisador, potencializador para que a cura aconteça. Então, entendendo da maneira em que Jesus se posicionava, que ele praticava e que ele ia até aquela pessoa necessitada, né? E simplesmente com palavras e com a presença fraterna e com amor no olhar, a pessoa levantava, a pessoa se transformava. Por quê? Porque ela recebia e sentia dele o quê? A verdade, a sinceridade, né? A simplicidade. E aí seria talvez, né, a nossa falta de compreensão, principalmente quando a gente lê essas passagens do Evangelho, da gente observar o movimento que Jesus fazia, né? E quando Jesus nos manda, igual ele manda os apóstolos ir curar os doentes e expulsar os demônios, né? E ressuscitar os mortos. Olha para você ver essa sequência, né? Curar os doentes, expulsar os demônios, né? Quer dizer, curar
é um ato de ir até o outro, né? Expulsar o demônio é questão de autoridade. Eu tenho que ter autoridade, eu tenho que estar à frente àquele, né? Questão de demônio ali endemoniado, para eu dizer a um demônio, vai embora, se eu não estiver munido de autoridade, né? Aí o que acontece? Ele não vai. E na questão de ressuscitar os mortos, é aquela questão assim, né? Que naquela época era ressuscitar mesmo, né? Quem estava morto. Mas hoje, quantas pessoas perambulam, né? Vivem a vida de morto, né? Frente à vida espiritual, frente às questões sociais, né? São pessoas que não praticam, né? Não participam de grupos, não participam de ajuda, né? Igual tantas campanhas, doação de sangue, doação de cesta, de cobertor, ao invés das doações até para as associações de pequenos animais, né, para salvar os animais. E tem pessoa, né, que não participa de nada. Então, quer dizer, estão alheios ao movimento humano, alheios aos movimentos sociais, né, que são movimentos que auxiliam, né, no desenvolvimento do bem, né. Então, é muito importante a gente refletir sobre essa questão. Ô, Júlio. Você quer falar um pouquinho, Adi, para não Sim. ficar só eu falando? Eu estava aqui pensando a respeito dessa passagem, né? Porque a gente sabe que Kardec colocou no Evangelho aquelas passagens que ele achou mais importantes. Não só ele, né? Na verdade, foi pelos espíritos, né? Pelos amigos espirituais que trouxeram essas informações e Kardec colocou em ordem. E a gente pensa assim, mas por que que tem essa leitura aqui hoje, que falar sobre o dom de curar, né? Sobre ressuscitar os mortos, falar sobre preces pagas, né? E a gente sabe que, por exemplo, que Jesus naquela época falou para os discípulos, eles estavam naquele projeto de curar muitas pessoas mesmo, de propagar o evangelho, né? Propagar a boa nova à humanidade. E hoje para nós, né? Por que que essa leitura serve para nós hoje, neste momento, né? Será que nós estamos também tendo o dom de curar? Nós temos o dom de, às vezes, de expulsar os demônios ou até de ressuscitar os mortos, né? Talvez não da mesma forma que foi daquela época, igual você falou, né? Tem muitas pessoas que andam mortos pela vida, né? Vamos dizer, os zumbis pela vida, né? Que às vezes tem pessoas até deprimidas, né? Devido a algum acontecimento no passado, devido a alguma coisa, ou devido, às vezes, até questões médicas ou físicas mesmo, né? Entram em estado de depressão e vivem, às vezes, querendo morrer, né? Querendo, às vezes, até tirar a própria vida, né? Então, como que a gente poderia ressuscitar essa pessoa, né? Trazendo a boa nova, trazendo o evangelho, trazendo uma boa notícia para a pessoa. Às vezes uma fala, às vezes um ajuda, quando a gente pode receber essas pessoas e conversar e dar um atendimento fraterno, como a gente chama na casa espírita, né? De escutar a pessoa, de tentar orientar para um bom caminho, de mostrar uma visão nova, de uma vida nova para elas, né? Aí às vezes a gente está lá ressuscitando mortos. Quando a gente cura um doente, quando a gente às vezes faz isso também da mesma forma, e a pessoa tem uma nova perspectiva de vida e busca ser uma pessoa diferente e às vezes até as questões físicas depois, né, desaparecem, porque mente sã, corpo são, né? A maioria, a gente sabe que as doenças todas vêm primeiro da mente, né? São doenças mentais que às vezes vão propagando no nosso corpo físico e depois aparecem as doenças físicas. Então, se a gente quer curar uma doença no nosso corpo, primeiro a gente tem que curar a nossa alma, curar o nosso espírito, né? Nós, o espírito, na verdade. Então, assim, num primeiro momento, quando você começou a falar, eu fiquei pensando sobre essa leitura, mas qual sentido teria todas essas leituras aqui agora, todas essas falas aqui, né? Essas explicações de Kardec para o momento atual?
Porque nós não somos assim, vamos dizer, nós não somos discípulos ainda do Cristo para sair divulgando o Evangelho, para pregar e para fazer. Por que nós não somos ainda? Porque às vezes nós não vivemos daquela forma que eles viviam, somente às vezes para aquele objetivo, né? Mas nós podemos ser de uma forma diferente hoje. Não naquele ato grandioso que teve naquela época, mas hoje a gente pode ser realmente o discípulo de Cristo, se a gente fazer as coisas que Cristo fazia, não na mesma proporção, claro, a gente não vai conseguir, mas tentar agir como ele agiu, no melhor possível da gente. O Cristo sabe que a gente tem a nossa capacidade, e ele sabe o tamanho da nossa capacidade e o que a gente pode errar ou não. Então, assim, ele trouxe o Evangelho, ele sempre está aí divulgando, ajudando a divulgar o Evangelho através dos, vamos dizer, dos seus mensageiros, e nós também podemos ser os mensageiros do Cristo. Também podemos ajudar essas pessoas. E a leitura vem falar, hein? O capítulo vem falar, dai gratuitamente ou dai de graça aquilo que de graça recebemos. Então, se nós recebemos isso de graça, vamos dar de graça também, não vamos cobrar por isso, né? Se uma pessoa, que às vezes acontece muito, que às vezes a pessoa procura Casa Espírita Nova Serrana na internet e acha lá o Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, e acha o meu telefone. E às vezes algumas pessoas que não sabem o que é realmente o Espiritismo, não sabem como que a casa trabalha, acha que, às vezes me perguntam, eu queria uma consulta. Qual que é o valor da consulta? Aí a gente tem que explicar, não, nossa casa é uma casa espírita, né? Na verdade, às vezes eu pergunto a pessoa, você realmente sabe o que é o espiritismo? Já procurou pesquisar, né? Nós não cobramos por consulta, não cobramos por hora nenhuma. Tudo que é feito lá na casa espírita é gratuito, a gente não cobra por nada. Aí vou explicar a pessoa, aí vou explicar, e algumas pessoas às vezes querem pagar para resolver a situação e não me procura mais. Às vezes nem fala mais nada, e outros não, às vezes quer entender realmente o que é a casa espírita, às vezes procura, começa a conversar, e eu direciono para a casa espírita, para começar a conhecer realmente o que é o espiritismo, né? É isso que eu queria falar um pouquinho. É uma das questões que Kardec destaca aqui, que além da missão de curar as doenças, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos, o objetivo principal do trabalho que Jesus queria era que os apóstolos aguçassem nas pessoas a propagação da fé viva, da fé verdadeira, né? Igual quando você mencionou que hoje nós não estamos no tempo de Jesus, né, onde as necessidades deles, em vista de hoje, né, a gente tem as dificuldades assim, psicológicas, quase que são as mesmas, né? Sim. Mas as dificuldades sociais, as dificuldades financeiras são diferentes, né? Porque naquela época o pessoal vivia muito em clã, né? Muitos eram escravos, né? A maioria não tinha o sustento direito da alimentação, né? Faltava muito pão, porque os senhores, né, limitavam a cada um a porção da ração, né, para alimentar, e muitos pais e famílias cresciam com suas famílias sem a expectativa que os filhos iam ter alguma oportunidade. E, na verdade, eles iam continuar num trabalho servil ou até terminar como escravos, né, porque às vezes não tinha condição nem de pagar os impostos. E naquela época, quem não pagava os impostos eram legados a ser escravizados, né? Porque o tributo tinha que ser pago. Então, quem não tinha condição de pagar o tributo era tomado o resto de bens que tinha e tinha que se tornar escravo, né, daquela situação política da época. Hoje, por outro lado, a gente vê assim, né, as pessoas, né, trabalham para comer, né? As pessoas vivem no imediatismo, né, econômico e social muito grande, e às vezes, assim, muitas das vezes nem falta comida, não falta o que vestir, né, mas a desesperança de um futuro, né, de encaminhar a família a um bom trabalho, a uma oportunidade,
se vai continuar, né, mantendo o pão na mesa, né? Porque apesar das facilidades de hoje, a gente pensa muito no amanhã. Tanto que nós somos a geração a geração da ansiedade. Nunca se viveu tanto pensando que amanhã, que no futuro, né, o que nós teremos, né, para o nosso dia a dia. E a grande dificuldade nossa hoje é viver o presente, né? Aquilo que nos é dado como presente, que é a vida, igual eu iniciei comentando essa questão da vida que nos é dada de graça, nós colocamos um peso tão grande na vida que hoje a maioria de nós, né, não dormimos direito, não alimentamos direito, porque estamos ansiosos, comendo, a gente alimenta correndo para sair para o trabalho, e muitas vezes, né, nem encontramos com os nossos familiares na hora, né? Muitas vezes a pessoa está alimentando também, está com televisão, celular, né, telefone. Então, assim, a gente vê a correria, né, esse momento de dificuldade, onde todas as nossas dificuldades são mais psicológicas, mais emocionais, do que questões realmente físicas e questões realmente de pandemia, né? Que olha para você ver, né, a questão de vírus, de doença, de contaminação, a gente vê as pessoas, né, preocupadas, sim, com a doença, mas preocupada demais com o seu modo de vida, né? Ninguém quer perder posição, ninguém quer perder sua rotina, né? Então, assim, a gente vê que o estado psicológico das pessoas não estão legal, né? Então, o que acontece, né? É uma condição que, igual ele fala assim, a questão da fé teria que ser o alvo nosso. Porque quem tem fé é porque acredita. Quem tem fé é porque tem certeza. E quem tem fé é porque já sabe que o futuro já é um lugar melhor. E por ser melhor, o que acontece? Nós já teríamos que estar mais calmos, menos ansiosos com o nosso futuro. E com isso podermos aplicar no nosso presente mais a racionalidade, mais a paz, mais a tranquilidade, mais a questão de dar, né, aos outros o nosso exemplo, porque a gente possa ser o reflexo, né, de Jesus às outras pessoas. Quer dizer, aquele reflexo o quê? De equilíbrio, de sobriedade, aquele reflexo o quê? De comportamento social e humano, de que a gente realmente está colocando em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, né? Que seria a principal ferramenta para curar, para transformar, para melhorar, para redimir, para confortar, né? E aí o que acontece? Essas atitudes tornam cada um de nós pessoas mais confiantes, pessoas, né, com dignidade, pessoas capazes de dar algo, né? É o que Jesus, né, nos pede, né? Que dai de graça o que de graça recebestes. E há 2000 anos, né, Jesus deixou esse arcabouço do Evangelho para nós, esse estatuto de vida, esse estatuto de sanidade emocional, física e espiritual, né? E, infelizmente, né, nós, pela nossa incapacidade, nós lemos, estudamos, vemos o Evangelho já há muito tempo e não conseguimos, né, assimilar as verdades. Porque nós queremos provas para a verdade, provas físicas, provas reais. E esquecemos que a principal prova, né, que deveríamos ter em nós seria desse semblante, dessa aparência, desse desenvolver, desse equilíbrio racional, desse equilíbrio moral, desse equilíbrio psicológico, né? Porque o que Jesus, na sua aparência, nos apresentava? Era de uma pessoa arrogante? Era de uma pessoa desesperada? É de uma pessoa insegura? Não, né? Então, assim, se nós tivermos um olhar real, né, pertinente ao comportamento de Jesus, nós vamos começar a refletir sobre o nosso comportamento. Porque é aquela questão, se nós não conseguimos olhar no espelho para ver o nosso comportamento, que a gente olha no espelho, a gente vê muito a nossa aparência.
A gente vê a aparência da gente no espelho, mas a gente não vê o quê? O reflexo, né, da nossa condição, né, da nossa condição psicológica, da nossa condição emocional. E se a gente olhar para Jesus, a gente vai ver um reflexo diferente. A gente vai ver o reflexo do quê? Daquela pessoa que doa. A gente vai ver o reflexo daquela pessoa que tem. A gente vai ver o reflexo daquela pessoa verdadeira. A gente pode olhar para Jesus como um homem que ele foi, que ele é e que muito mais que ele é. Porque se ele tornou homem, se ele tornou em matéria, em carne, foi para dizer para nós, como seres encarnados, seres humanos, que nós também o somos, como ele. Daí, olha você vê a oportunidade que a gente tem dessa doação que Jesus fez de reencarnar, né, aqui no planeta Terra, né, como missionário, né, como educador, como mestre, como nosso governador. E ele não veio aqui simplesmente para adornar nossa história. Jesus não veio aqui para mostrar que ele podia mais, que ele era o maioral. Pelo contrário, ele veio e demonstrou que era o cara mais humilde do mundo. E com essa humildade, o que ele deu para nós? Ele deu o reflexo da verdade. Ele nos deu, né, a visão da verdade. Jesus nos deu a visão do equilíbrio. Jesus nos deu, né, a visão da sanidade, né? Então, quer dizer, eu acho que a palavra que nós precisava, né, nessa questão de doar, de dar, é essa questão que o que Jesus veio fazer aqui? O que realmente Jesus trouxe, né? Ele se deu como modelo, se deu como verdade, né? Tanto que ele falou para nós, né? E tem muita gente que duvida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o que ele está falando? Se o caminho é por ele, o que ele está falando? Olhem para mim. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu faço. Até hoje Jesus faz. Se hoje nós não temos a imagem física de Jesus, mas o nome Jesus, né? O Espírito Jesus, a energia Jesus, só de ser pronunciada, principalmente no meio daqueles que estão em dor, em sofrimento, em desespero, já é a âncora de salvação. De tão grande ele se deu. E nós às vezes nos perguntamos, mas o que eu posso dar? O que eu tenho para dar? Um pobre coitado igual eu, nós não tem patrimônio nenhum, eu não faço palestra, eu não sou orador, eu nem li a Bíblia, desconheço a Bíblia, né? Não li nenhum livro espírita, né? Não conheço o que vocês conhecem, né? Eu acho bacana vocês aí, né? Quando faz palestra, quando estão discursando, falando, né? Mas o que acontece? Olha para Jesus, né? Igual a gente até comenta, tem tantas pessoas que são ateus, mas são mais cristãs que qualquer um que está dentro de igreja, né? Que estão dentro de cultos. Por quê? Porque será que essa pessoa não está olhando, né, a doação que Jesus fez? Será que essa pessoa não está olhando o movimento que Jesus fez no passado? Que apesar dele não defender um pleito, não defender um conceito, mas ele pratica aquilo que Jesus recomendou. É o que ele pede aos apóstolos e é o que ele vem nos falar hoje, né? Que a gente cure, né, as doenças, que a gente expulse os demônios, que a gente ressuscite os mortos, né? Então, o que ele está falando? Que é para a gente ir até as pessoas propagar a fé. E a fé é em quem? É em mim? Em doutrina espírita? Em religião? Não. É a fé em Cristo, porque Cristo não tem religião. Então, quer dizer, só da gente ter a fé neste homem, neste espírito, e se realmente a gente visualizar o que ele foi capaz de fazer para nós, igual muitas pessoas falam, né? Jesus deu a vida dele por nós, o sangue de Jesus, né? Ele é o cordeiro, né, que foi sacrificado. Não, a vida de Jesus é que foi a doação.
né, a morte ali em si foi só a passagem, foi o último momento dele. E tem gente que fica presa àquele momento de partida. Vamos olhar a vida toda de Jesus. A vida de Jesus é que é o testemunho da verdade, né? E quantas pessoas, né, providas pela dor, pela dificuldade, agarram o quê? No crucifixo, né? Naquele martírio, naquela dor, naquele sangue, naquela coroa de espinho, para justificar, né, o cálice, justificar, né, a questão do sofrimento. Quando ele, né, a vida toda se deu, ele doou, né? Ele realmente, né, veio para restituir em nós o quê? A saúde, né? Veio para expulsar de nós os demônios que cada um de nós temos e veio ressuscitar nós, né? Não é os outros, não. Jesus nos ressuscitou da morte. Porque dessa morte pregada, que é uma morte de julgamento, que é uma morte de queimar no inferno, que é essa morte de queimar eternamente, para nos vislumbrar, né, uma vida plena, uma oportunidade, né? Então a doutrina espírita, com esse escabouço, né, que fala da reencarnação, que fala da vida após a morte, né, já está restituindo em nós a saúde, expulsando de nós os conceitos demoníacos e nos ressuscitando para uma coisa nova, né? Então, assim, olha para você ver, veio Jesus, né? E é ele também que nos prometeu lá atrás, né? Que eu vos mandarei um consolador que vos revelará tudo que agora eu não posso dizer, né? Então, o que o Espírito de Verdade veio trazer através da revelação da doutrina espírita, né? Que veio complementar as palavras de Jesus, nos falando, né, dessa questão, né, que realmente nós possamos curar as doenças, né? Expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Ô, Júlio. Né? Mas o quê? Principalmente em nós. Pode te passar a palavra um pouquinho enquanto eu bebo a água aqui? Até estou falando muito já. Você até terminou a sua fala com uma coisa que eu queria falar. É a questão da cura em nós, né? Porque não adianta a gente ficar querendo só curar as outras pessoas. Nós não vamos curar ninguém se a gente não dá conta de curar nós mesmos. Primeiro começa em mim, né? Se eu não expulsar os demônios que existem em mim, se eu não me curar primeiro, se eu não ser uma pessoa melhor hoje, eu não vou conseguir ajudar ninguém a ser uma pessoa melhor. Então, assim, não adianta eu falar assim, agora eu vou sair para a rua, vou começar a curar, vou começar a pregar sobre o Evangelho, começar a falar sobre a vida de Jesus, que eu vou curar os doentes, os leprosos, por exemplo. Eu não vou conseguir se eu não estiver ainda curado dentro de mim, né? E igual você falou da questão, muitas vezes a gente acha assim, mas Jesus é um ser iluminado, Jesus consegue curar pessoas doentes, né? E eu não sou ninguém, eu não, às vezes vejo nós, né, às vezes na direção de uma casa espírita, ou na direção de um estúdio, de uma coisa assim, e acha que a gente também é santo, a gente é uma pessoa iluminada. Não, nós estamos longe disso. Nós estamos buscando isso, né? Mas nós estamos longe de ser uma pessoa iluminada ainda. E a gente precisa realmente mudar algumas coisas na nossa vida para que a gente busque essa paz. A gente vê uma imagem do Cristo lá, aquela paz, a gente chama ele do príncipe da paz, né? Chama o Jesus o príncipe da paz. Então a gente vê aquele olhar de paz, de tranquilidade, e a gente fala assim, não, eu queria ter um olhar assim. Agora, para ter um olhar assim, para ter uma vida em paz, a gente precisa trabalhar muitas coisas dentro da gente primeiro, para que a gente viva em paz. A paz começa dentro de mim, não é lá fora. Eu não vou conseguir a paz só se o caso o mundo viver em paz. Eu tenho que conseguir a paz mesmo diante da guerra, né? Eu tenho que me tornar um ser de paz primeiro. Então, a transformação em nós. Se cada um se preocupar consigo mesmo e mudar e viver em paz aqui em diante, viver uma vida mais tranquila, mais calma, né? Mais serena, às vezes, vamos dizer assim, a gente tentar, às vezes,
não ficar debatendo tanto com outras pessoas, não querendo provar que a gente está certo, não querer ser o melhor em todas as situações. É isso que nos traz a paz. A guerra que nós fazemos, muitas vezes, é para demonstrar o nosso ego, né? O nosso egoísmo. A gente quer sempre demonstrar para os outros que nós somos os melhores. É essa que é a nossa dificuldade. A partir do momento que a gente começa a entender essas coisinhas assim, né? Isso é dos exemplos que eu estou dando, mas assim, praticamente está tudo ali dentro do nosso ego, do nosso egoísmo. Se a gente começar a trabalhar isso em nós, a gente vai conseguir viver mais em paz. Mesmo que às vezes o mundo esteja em guerra, nós estaremos em paz, em tranquilidade. Aí sim, a gente vai realmente, vamos dizer assim, propagar, né, ou pregar o Evangelho, pregar as mensagens do Cristo. Com o quê? Com a nossa paz, com a nossa tranquilidade. E é tão bom quando a gente está perto de uma pessoa tranquila, uma pessoa que vive em paz, em calma, se passa aquela tranquilidade para a gente. A gente vê tantas vezes outras pessoas até falar isso de algumas pessoas, né? E a gente às vezes até fala, não, que a pessoa é tão boa ficar perto dela, ela passa uma paz tão grande. Mas o que a gente está fazendo para a gente viver nessa paz que essa pessoa está vivendo hoje em dia? O que nós estamos mudando na nossa vida, né? A gente às vezes quer que aquela transformação aconteça de fora, mas ela não acontece de fora, né? Acontece de dentro de nós primeiro. Ela vai acontecer a partir do momento que a gente se transformar. Você quer mudar o mundo? Comece contigo mesmo, né? Comece com você. É se transformando que o mundo vai se transformar. Não é fazendo as mesmas coisas que o mundo está fazendo, que as pessoas estão fazendo, é que nós vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Não é o mundo que é ruim, são as pessoas que ainda às vezes não entendem o que realmente é, vamos dizer, a dinâmica do mundo e às vezes querem brigar pela paz. Não tem como a gente conquistar a paz com briga, com discórdia, com violência, né? Ou, vamos dizer assim, com debates. Só vamos conseguir a paz a partir do momento, às vezes, a gente se silenciar. Às vezes ficar em silêncio em alguns momentos, buscar a paz, buscar a tranquilidade, e às vezes trazer para aquela pessoa que ela entenda, às vezes não adianta. Nós estamos aqui juntos, a gente precisa achar um ponto em comum, precisa achar alguma coisa que seja bom para mim e para você, ou para mim ou para o outro, para que as coisas fluam melhor, de uma forma melhor, né? É isso que eu gostaria de falar. A gente lembrar que a gente já está com 48 minutos, já, Júlio, a gente está quase terminando já. É só fazer um comentário final aqui, Adi, que Kardec também, quando ele diz que dai de graça o que de graça recebeste, era que Jesus estava recomendando que ninguém fizesse do nome de Jesus objeto de comércio, né? E nem especulação, nem meio de vida com as questões, né, da fé, com as questões do amor, né? Então, assim, de modo racional, né, se a gente vê hoje, né, nos conceitos religiosos, muitos conceitos, né, estão usando do atributo da cura pela fé objeto de promoção a si mesmo. Não quero aqui dar nome para ninguém, não, mas quando Jesus fala, dai de graça o que de graça recebestes, porque nem sempre a paga não é só dinheiro, tem o ego da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando Jesus recomendou a gente que dai de graça o que de graça recebestes, é porque ele estava dizendo assim, ó, não vá usar isso como meio de promoção financeira ou psicológica, né? Ou de ego, né? Ou de status, né? É igual a gente vê, né? Assim, tem até uma pessoa que foi dita como espírita, né? E estava usando e abusando, né? Dos dons recebidos, né? Essa pessoa foi até presa, né? Porque tem denúncia de estupro de mulheres, né? Então, o que acontece? A pessoa, né, tinha um dom realmente de curar, né? Fez muitas curas. É uma pessoa, né, que trabalhou o nome de Jesus muito bem,
mas usou em benefício próprio, né? O dinheiro, a autoridade, né? O valor que as pessoas dão para aquela pessoa que tem fama, né? Quer dizer, a pessoa passa a ser um ídolo, né? E ao invés da pessoa concentrar naquele ídolo realmente verdadeiro, né, que era Jesus, elege uma pessoa como sendo aquela que iria conduzir a própria vida da pessoa, né? Então, quer dizer, a gente vê que as pessoas vão no lugar para curar, mas continua doente, porque ela melhora de uma coisa, mas continua doente no principal que ela teria que ter curado, que é abrir a mente para a fé verdadeira, pela fé raciocinada, né? E para aprender a fazer valor de questão sobre as questões morais, né? Então, se a gente não tem o cunho de pôr na balança realmente aquilo que nos é dito, aquilo que às vezes é falado, aquilo que às vezes é divulgado, e o que realmente a pessoa pratica em si, na sua vida, se é realmente uma coisa verdadeira dentro dos propósitos de Cristo. Então a gente teria que fazer aquela pergunta assim, será que se Jesus estivesse no meu lugar, ele estaria fazendo isso ou falando isso que eu estou falando? Né? Será que Jesus agiria de que maneira? Será que a gente faz esse questionamento, né, quando a gente está diante de uma questão, às vezes até de saúde, né? Quer dizer, eu estou com um problema de saúde, eu vou procurar um médico primeiro, eu vou procurar um curandeiro, vou procurar uma instituição que pratica cura, eu vou procurar uma orientação espiritual. Qual o caminho a tomar, né? O que Jesus nos diria nos dias atuais, né? O que ele falaria? Vá ao médico, né? Faça os exames. Se o médico não achar nada, né, pode vir aqui que nós vamos ver o que podemos fazer por vocês, né? Não é aquela questão que a gente fala, né? A gente usa muito lá na nossa casa, né? A pessoa chega, que eu tô com uns problemas, isso, mas você já foi no médico? Que aqui é orientação espiritual, é orientação do evangelho. Mas o senhor já foi no médico? O que o médico diagnosticou? Que nós podemos auxiliar no tratamento. Porque o nosso trabalho é subsidiar a medicação e os medicamentos que a pessoa já está tomando com o uso do médico. Então, quer dizer, é um tratamento a mais, uma potencialização. Agora não, a pessoa antes de ir no médico, né? Porque às vezes lá no centro não cobra nada, é de graça, eu vou lá no centro primeiro. Se o mentor falar que eu não preciso ir no médico, eu não vou, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa, às vezes até meio muquerana, fala assim, eu vou gastar uma consulta médica aí de 300, 400 reais, né? Eu vou ficar na fila do SUS para fazer uma consulta, né? Ficar de madrugada na fila, né? Então, quando diz o outro. Eu queria só deixar essa questão aí que ele fala da gente mercadorificar, né, a palavra do evangelho. E às vezes a gente entra numa dessa, né, até de colocar a nossa casa ou o conceito religioso que a gente está por falsas ideias, por falsos conceitos, né? Então, quer dizer, tem que ser tudo dentro da razão e da moral, né? Oi, Júlio. Desculpa te interromper, mas nós estamos já com praticamente 54 minutos. E tá, vamos encerrar, né? A gente tem que encerrar. E antes de encerrar, queria agradecer a todos que passaram por aqui ou estão aqui assistindo nós, né? Mais essa live. A Ana Maria até falou da questão que que ela admira muito o nosso trabalho. E eu falo também que eu admiro muito o trabalho dela. A gente quase não conhece ela, só quem conhece ela pessoalmente, assim, sabe que ela tem um coração muito grande. Dar um oi aqui pro Marcelo, pro Luciano, para Daniele, quem mais aqui? O Frank, a Adriana, a Giovana, e a Cristiana, Vitorino, e o Jonathan também, e a Jaqueline, que já esteve aqui também conosco. Tá? Um abraço para todo mundo. A Tida estava aí também, né, Juliana? Também, né? E lembrar, né, eu queria pedir também para a gente lembrar no momento de oração, para nosso grande amigo Charles, que partiu para o plano espiritual, um grande companheiro nosso, um grande amigo, né? Trazia muita alegria no seu coração e nos divertiu muito na casa espírita, das reuniões
que a gente tinha com ele, né, na brincadeira, uma pessoa de muito alto astral, né, que infelizmente por uns problemas de saúde, né, não foi por causa do coronavírus, tá? Mas por problemas de saúde que já tinha desde a infância, do coração. Ele partiu essa semana, né, quinta-feira, dia 8, dia 7, né, que ele desencarnou. Um grande pesar para todos nós. Nós estamos morrendo de saudade, mas nós sabemos que ele está em boas mãos, né? Aí vai a gente mentalizar ele em nossos É. corações. Eu ia convidar todos nós mentalizar ele nessa hora, né? Para mentalização de pensamentos positivos e com essa alegria que ele tinha, né? E eu tenho certeza que, né, muito em breve, né, se Jesus permitir, ele está entre nós, né? Porque ele participa do nosso trabalho, da nossa casa. Eu sei que ele só mudou de vestimenta, né? Então, quer dizer, ele deixou a matéria, mas está firme lá. Só mudou de Como lado. o espírito que ele era, né? Como o espírito que ele era, a gente sabe, não demora, ele está voltando para dar um abraço para nós lá, nós damos um abraço para ele, né? E se Deus permitir, né, ele vai estar tudo bem, já está em tratamento lá, tudo legal. A gente sabe que lá tem todos os recursos necessários que precisava, né? Não é igual aqui. Sim, Então, com alegria, né, com boa satisfação, eu penso que durante o sono físico, né, quem quiser até ir lá fazer uma visita, levar um abraço, né, é permitido pelos bons espíritos, né, que força para melhorar sempre pode ter. O que não pode ter é força para desanimar. Então, se a gente pedir de coração, de alegria, com força de vontade, não deixar a nossa saudade ser negativa, mas ser uma saudade saudosa, né, para que a gente realmente possa ir até lá, que nesse momento eu tenho certeza que nós é que vamos precisar de lá, e quando puder ele vir cá, né, para fazer uma visita para nós. Então é isso aí que eu gostaria de deixar a todos, né, para manter um pensamento firme, um pensamento alegre, e que doutrina espírita é isso aí. É a certeza e a fé que não acabou, né, tá tudo pertinho. Basta olhar para o coração, não é mesmo? sim. Então vamos fazer a nossa prece, então. Quem tiver com um copo d'água aí, né, a gente vai pedir aos bons espíritos, a Jesus, que possa, né, nesse momento de compartilhamento, nossos pensamentos e os nossos corações unidos em rede, em força, em corrente, para que possamos, né, fortalecer em nós a nossa fé e poder radiar, potencializando, né, na nossa comunidade, no nosso Brasil e por todo o planeta que neste momento está necessitado, né, e aonde Jesus nos recomenda que dê de graça o que de graça recebemos. Então, com essa alegria, com essa força, eu desejo a todos os irmãos planetários, encarnados e desencarnados, né, que Jesus abençoe, Jesus ilumine, e Jesus potencialize em cada um, né, aquilo que já está em nós, que é a força divina, que é a luz de Deus que habita em nós, e que ponde nessa água o bálsamo necessário, né, ao fortalecimento, à cura, né, ao discernimento, ao bom caminho. Então, esse é o meu desejo, e isso eu rogo a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, toda sorte de bênçãos e de amor, e que seja feita hoje e sempre a vontade de Deus em nossas vidas, que assim seja. Que assim seja. Amém. Então, muito obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal, da água, né? Nós possamos nos encontrar novamente. Na próxima terça-feira nós temos a live com a Aparecida, da palestra lá da Casa Espírita, né? Que a gente vai seguindo ainda, até a gente voltar pessoalmente. Apesar que tem muitas pessoas me falando que está gostando demais dessa live e que, se puder acontecer, mesmo tendo as palestras na Casa Espírita, ter a live também, sabe? Ter junto. Aí a gente vai analisar, às vezes a gente pode transmitir a palestra, né? Isso não é muito Isso é um difícil. perigo. Pode essa live, na hora que melhorar, é um perigo. Acabou que resolver ficar de pijama no sofá lá, hein? Então, nosso tempo está terminando, já está quase terminando, né? Quase fechando. Está faltando 20 segundos. E para encerrar, mando um abraço, um beijo para todo mundo. Que todos possam estar presentes na próxima live, na próximo sábado, na terça também e na próxima quarta. Um abraço, beijo. Até mais para vocês, gente.